Agora são 14 horas e 27 minutos, 14 horas e 27 minutos. Todas as segundas-feiras, neste mesmo horário, nós temos por costume bater um papo aqui com o educador financeiro Fulgêncio Bom Tempo. Sempre falamos em relação à questão da economia, falamos a respeito de como gerir melhor aí as suas finanças. E hoje, né, pós segundo turno de eleições aí pelo Brasil, nós vamos falar hoje sobre a expectativa do mercado financeiro e as propostas econômicas para o presidente eleito Jair Bolsonaro. Tudo bem contigo, Fulgêncio? Boa tarde, né? Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Exatamente. Então a gente está aí pós-eleições, então realmente agora é hora de acalmar aí os ânimos. A gente passou aí um período eleitoral bem tumultuado, né? Então realmente agora é acompanhar essa mudança de governo e realmente todo mundo agora realmente cobrar as medidas aí do novo presidente e acompanhar também o andamento do mercado, como que esse mercado vai começar a reagir. A gente já deve ter alguns reflexos desse novo presidente ainda nesse final de ano, assim que entrar 2019, a gente realmente vê o desenrolar, vê as ações sendo colocadas em prática e aí sim a gente tem um novo cenário econômico propriamente dito. Fulgêncio, o Jair Bolsonaro tem aí como o seu guru, seu mentor aí, conhecido, né? Agora ficou muito conhecido aí, o Paulo Guedes. E ele tem uma linha de trabalho voltada mais para a questão interna, né, do nosso Brasil. Mas a linha de trabalho, aliado a esse trabalho que agora vai ser dado início a partir de 1º de janeiro de 2019, você acha que o Paulo Guedes, né, como o ministro, né, da economia, já foi até anunciado como sendo o tal, podem ajudar a melhorar a economia, pode ajudar a melhorar a nossa economia, a questão do emprego, renda e enfim, dar melhores condições de vida para o nosso brasileiro? Olha, nesse período eleitoral, o nome realmente do Paulo Guedes puxou muito. O mercado em geral gostou dessa nomeação, gostou do Paulo Guedes estar sendo ali nomeado já ministro da Economia, assim que numa possível eleição concretizada esse final de semana. Então isso com certeza tem um peso muito mais positivo agora nesse período aí, antes de assumir o governo. Assim que assumir o governo, a gente realmente vê as medidas sendo colocadas em prática, quais vão ser as prioridades, o que vai ser realmente colocado em ação ali, em prática, como imediato, quais as medidas que realmente vão ser possível tirar do papel com mais facilidade. Tudo isso realmente, o nome do Paulo Guedes puxa bastante aí, aumenta essa expectativa, principalmente dos investidores, não só interno como também externo, tem um peso muito forte aí, o nome do Paulo Guedes. Então realmente agora é acompanhar e ver como que o mercado vai se comportar e aceitar ou não as mudanças que estão sendo propostas. A gente vê aí, por exemplo, nesse período eleitoral, assim que o Bolsonaro começou a ganhar um pouco mais de força, a gente viu a questão da bolsa começando a reagir, o dólar começando a recuar e isso tudo favorecendo e já precificando uma possível vitória do Jair Bolsonaro. Agora, realmente efetivada concretizada essa vitória, a gente já viu um movimento até contrário no dia de hoje. A bolsa abriu em alta, agora há pouco já estava operando um pouco em queda, o dólar também já abriu em queda, agora já está operando um pouco em alta, 1,25 aí de alta há pouco tempo atrás. Então o mercado de ações ele tem algo que a gente chama ele sobe no boato e cai no fato, ele já precifica as coisas antes daquilo realmente acontecer. Então a perspectiva era de uma vitória do Bolsonaro, então o mercado já vinha precificando isso. Quando esse fato realmente é concretizado, acontece, o mercado acaba corrigindo ali um pouco de exageros. Então a gente tem esse movimento aí, você que está acompanhando de casa, se tiver entrado no noticiário, viu essa movimentação, achou um pouco estranho, é por conta disso. Mas ao decorrer e agora do final do ano, a gente também deve acompanhar o mercado voltando à rotina normal, realmente mostrando aí mais confiança no mercado brasileiro. A gente deve ter uma tendência realmente de dólar ou mais estável nesse patamar que está, ou
com uma leve queda até o final do ano, e o mercado de ações também continua com essa perspectiva de alta, os investidores estrangeiros com mais confiança, fundos aumentando a participação de investimento no Brasil. Então tudo isso é positivo e já realmente esperando esse novo mandato e as novas medidas que devem ser colocadas em prática imediatamente. O Meirelles, quando foi o ministro, você acha que ele conseguiu segurar um pouco aí a questão da economia, principalmente em relação à questão da inflação, que estava em torno de 10% ao ano, algo mais ou menos nesse sentido, e hoje aí em torno de 4 e pouco por cento ao ano? Sim, a inflação a gente vem acompanhando ela tendo essa queda, mas a gente está num período também que é mais propício a essa queda. A gente está num período de desemprego alto, então baixo consumo, tudo isso acaba favorecendo para a inflação permanecer e continuar baixa. A gente realmente tendo essa melhora na economia com as medidas que vão ser colocadas em prática, a gente tendo essa melhora, começar a gerar emprego, começar a aumentar o consumo, aí sim o Banco Central vai ter um trabalho maior e mais eficiente para realmente conseguir manter essa inflação um pouco mais baixa, porque aí sim, aumentando o consumo é que tende-se a aumentar a questão dos preços e inflação. Então realmente a gente deve acompanhar isso nos próximos meses aí, tendo essa recuperação econômica, como que essa inflação vai se comportar nos próximos meses. Bom, você acredita que gasolina a R$5 o litro é impossível, né, para continuar dessa mesma forma? Você acredita que com um pacote que possa vir a ser editado aí pelo presidente assim que ele tomar posse, o Jair Bolsonaro, pode ajudar nessa questão também do recuo do preço do petróleo? Olha, com certeza, só da gente ter uma questão do dólar mesmo já um pouco mais controlado, um pouco mais estável, isso já puxa a questão do combustível também para baixo, e uma das medidas foi de continuar a política de preço da Petrobras um pouco mais livre, mas de certa forma limitar uma alta no curto prazo. Então vai continuar tendo uma certa autonomia na política de preço da Petrobras, mas buscando evitar que esse preço impacte muito no curto prazo, mas tendo essa liberdade de reajuste na medida do possível. Mas com a economia já melhorada, o dólar mantendo-se um pouco mais estável e principalmente mais baixo, na casa de 3,20, 3,30, a gente com certeza deve sentir também o combustível diminuindo esse peso aí no bolso. Falando de política internacional agora, né? Como é que vive o momento mundial em relação à questão da economia? Você acha que esse momento é favorável também para melhoria e crescimento do Brasil? Olha, com certeza a gente tem algumas portas aí, principalmente a gente analisando essa rixa comercial entre Estados Unidos e China, e isso acaba abrindo portas também para o Brasil entrar ali e ganhar um pouco mais de mercado nesses dois cenários, mas a gente realmente tem que pensar muito mais em fortalecer o cenário interno para aí sim atrair esses parceiros externos para realmente ganhar essa confiança novamente, para aí a gente atraindo esse investimento também conseguir gerar renda e gerar emprego no país. Melhorar o nome do Brasil lá fora pode ser uma boa estratégia também para melhorar essa questão da economia aqui interna? Com certeza, isso tem um reflexo praticamente imediato, na medida que a gente veio acompanhando que o investidor externo desejava essa mudança política no Brasil, a gente já viu essa visão do investidor melhorando e o investimento realmente começando a voltar para o país. Aquele investidor que estava saindo com a questão principalmente do dólar, tirando o dólar do país, começou a voltar, e a gente vê esse movimento do dólar também trazendo ele o preço para baixo. Bom, Fulgêncio, falando em relação à questão do mercado, né, do mercado financeiro, a gente falou aqui em relação do dólar. Até o final do ano não deve ter muita mudança nesse sentido, até Jair Bolsonaro assumir em 1º de janeiro. Olha, essa questão do mercado financeiro mesmo, a gente deve sim acompanhar algumas... o mercado de ações deve continuar subindo até o final do ano, e o dólar também deve continuar numa tendência aí de queda até o final do ano. A gente não pode prever muito a intensidade desses dois movimentos, mas uma tendência mais natural realmente seja que essa confiança ela só aumente da agora para frente,
e a gente tem aí dólar em queda e bolsa em alta. Uma realmente sempre vai na contramão uma da outra, então é um movimento que a gente deve acompanhar aí nos próximos meses. Olha, mesmo dentro do mandato do atual presidente da República, né, Michel Temer, nós vamos ter aí um bom Natal, quem sabe? Melhor do que anos anteriores aí? Eu acredito que sim, eu acredito que a gente deve já acompanhar, a gente já deve sentir realmente uma melhora nesses 2 próximos meses aí, já encerrando o ano, a gente já deve ver questão de emprego, voltando à geração de emprego, a gente já deve ver um consumo no final do ano um pouco mais expressivo, e eu vejo realmente com bons olhos essa movimentação, essa confiança do mercado nesses próximos meses. Agora, a expectativa é lógico para depois de 1º de janeiro, quando o Jair Bolsonaro assumir efetivamente aí, a presidência da República, mas no seu entender, no seu modo de ver, o que seria uma das primeiras medidas para fazer com que essa economia brasileira melhore? Olha, a partir agora do início do ano, a gente realmente espera que algumas medidas sejam colocadas em prática. Eu até trouxe aqui algumas das principais medidas, principalmente da minha área, voltada para a economia. Não vou entrar em todas as medidas propostas, mas dentro da parte econômica, a gente tem, por exemplo, a parte de inovação, ciências e tecnologia, onde alguma das propostas são realmente incentivar o empreendedorismo nas universidades, explorar as vantagens e competitivas de cada região, como, por exemplo, energia eólica e energia solar no Nordeste. Isso, com certeza, vai trazer investimento, vai trazer uma geração de emprego muito maior na região. Então, aí a gente já tem uma redução desse desemprego, tem aumento de renda, tem distribuição de renda através disso. Estímulo à inovação e investimento em novas tecnologias, também com certeza abrindo esse espaço, talvez desburocratizando um pouco, também acaba incentivando mais ainda esse investimento, principalmente nessa região Nordeste. No campo do empreendedorismo, uma das propostas é simplificar o processo de abertura e encerramento de empresas, e essa simplificação deve trazer o processo aí para casa de 30 dias você ter uma resposta final de que a sua empresa realmente está aberta ou que ela realmente está encerrada. Hoje isso é um processo que gasta em média 117 dias, segundo uma pesquisa da Endeavor. Então isso, a gente tem um prazo bem expressivo, isso desmotiva esse empreendedor a realmente abrir o seu negócio, ficar esse prazo todo aí, quase 4 meses, só na burocracia, só assinando um papel, aguardando uma resposta e dificultando essa entrada no mercado. Então, trazendo um pouco mais de simplificação para a abertura de empresas, a gente também deve ter mais geração de emprego. É bom a gente lembrar que o pequeno e médio empreendedor, as pequenas e médias empresas, é que geram a maior parte dos empregos no país, são cerca de 70% das vagas de emprego são em empresas menores. Então, isso com certeza tende a favorecer bastante nessa geração de emprego. Falando também da área estadual, né? Nós estamos aqui falando muito da área federal, mas na área estadual também depende muito da questão da economia. O Romeu Zema vai pegar Minas Gerais quebrado, né? O estado de Minas Gerais quebrado. Hoje nós não vemos aí grandes obras no estado, né? Em relação à questão de estradas, enfim. Isso também passa, a economia do país também passa pelos estados. No caso, Minas Gerais, que está numa situação complicada e difícil, se bem que a proposta do governador eleito, né, Romeu Zema, é fazer uma revolução nesse sentido, saber o que tem de dinheiro em caixa para poder resolver os problemas do estado de Minas Gerais. Mas a economia do país também passa pelos estados. Com certeza passa pelos estados, e uma das propostas até econômicas aí do governo é ajustar essas contas públicas e direcionar de uma forma talvez mais automática a receita da União, direcionar isso de forma mais rápida para os estados e municípios, que é ali realmente onde a gente precisa aplicar o dinheiro. O processo realmente ele é o contrário, ele é do município para o estado e para a União. Então, quanto mais esse processo acontecer de forma mais natural, o recurso vir direto para o município e para realmente gerar essa arrecadação, para repassar para o estado, para depois para a União, a gente tem uma estabilidade econômica muito mais eficiente. Outras medidas também necessárias, questão da reforma tributária, isso acaba impactando bastante na questão do próprio Estado. Então, unificar e simplificar o sistema
tributário está dentro das propostas econômicas e do novo governo. Isso também traz uma série de benefícios, não só para os estados, mas para realmente a movimentação econômica entre esses estados. Você conseguir vender e comprar, aumenta a competitividade das empresas. Essa diferença de alíquota que a gente tem hoje, realmente ela acaba minando aí o crescimento de muitas empresas. E isenção de imposto de renda direto no salário também está dentro aí das medidas do novo presidente eleito, para até 5 salários mínimos, e acima disso uma alíquota única de 20%, que também deve trazer um pouco mais de alívio, principalmente para baixa renda, e compensar isso de uma forma geral e simplificada para quem recebe aí acima de 5 salários. Então, são uma série de propostas que a gente realmente tem que analisar. Você estava comentando sobre a questão de inflação. O Banco Central também, a proposta é se tornar um pouco mais independente da parte política e ter mais autonomia para alinhar ali a política, para manter essa inflação mais baixa, para mexer na política de juros, tudo isso para a economia ficar cada vez mais saudável sem essa interferência política. Esse seria o momento para unificar aí a questão dos tributos, principalmente a questão do ICMS, porque cada estado hoje cobra um preço, um imposto, né, do ICMS de vários produtos diferentes. Seria essa a hora para poder unificar tudo isso? Olha, com certeza a gente precisa dessa reforma tributária. Ela é uma das coisas mais necessárias que a gente precisa para realmente alinhar essa competitividade. E aumentar a arrecadação também, E aumentar também essa arrecadação, uma vez que a gente tem uma carga tributária mais simplificada, a gente realmente incentiva essa abertura de empresas, incentiva as empresas a realmente desejarem a contribuir de forma efetiva ali com a sua arrecadação de impostos. Isso, acabando uma parte de sonegação, aumenta também a arrecadação, e esse dinheiro sendo bem aplicado, a gente tem um retorno aí positivo para todo mundo. Então essa simplificação ela é fundamental, não só para geração de emprego e gerar abertura de empresas dentro do estado, mas aumentar a competitividade entre as empresas de um estado para o outro. O que esperar do governo Jair Bolsonaro a partir de 1º de janeiro? Olha, a gente espera que realmente ele consiga o apoio necessário para colocar as principais medidas em práticas. A gente precisa realmente que ele trabalhe pelo Brasil, de uma forma geral, não só pelos eleitores que votaram nele, que deram esse voto de confiança, mas a gente tem que pensar realmente como um país, como uma nação, e colocar essa recuperação econômica acima de tudo. Então, realmente, a gente precisa de colocar a conta pública em ordem. Uma das propostas também para colocar contas públicas em ordem é a questão da reforma da Previdência, que deve voltar à tona talvez até esse ano ainda, mas com certeza no próximo mandato a gente deve ver algumas coisas, algumas reformas voltadas para a Previdência, e também as questões que foram algumas até muito presentes com a privatização, tanto no estado de Minas quanto a questão nacional. Isso tira um pouco de responsabilidade ali de gerir essas empresas, hoje talvez de forma ineficiente, pelo poder público, trazendo mais eficiência nessa gestão. Senão não faz sentido essa privatização, se não for para realmente ganhar essa eficiência na gestão e aumentar essa arrecadação para o Estado. Então, são duas medidas que são chaves, e também uma das que foram propostas é a redução da questão dos ministérios, e algumas reduções e algumas unificações para realmente simplificar um pouco aí essa questão de planejamento das estratégias que vão ser colocadas em prática aí a partir desse próximo mandato. Estado mínimo. Com certeza, esse estado mínimo influenciar cada vez menos na vida das pessoas, na vida das empresas, e realmente dar o suporte onde ela precisa dar, que é saúde, educação e segurança pública, e fomentar e oferecer os meios realmente para que a população consiga empreender e consiga gerar emprego, e aí sim a gente tem uma distribuição e uma redução, uma distribuição de renda e uma redução dessa desigualdade que a gente vê hoje muito presente no país e também no estado. Foi bom para a economia, seu modo de ver, a eleição de Jair Bolsonaro para o governo federal e o meu Zema para o estado? Sim, no meu ponto de vista, foi uma boa escolha, principalmente pelo fato de
troca de governo, troca de bandeira política assumindo o poder, isso é sempre positivo, independente de qual partido for. Vamos colocar aqui agora esse partido mais 12 anos no poder. Não, isso não é positivo. Uma das propostas é não poder se reeleger, então vamos ver se realmente isso vai ser concretizado. Tem um ditado aí que todo mundo defende a não reeleição antes de entrar no poder e depois acaba abandonando aquele projeto. Então vamos ver se isso realmente é levado à frente e a gente acaba tendo aí um rodízio de partidos e políticos no poder para a gente realmente movimentar cada vez mais a máquina pública e a economia de uma forma geral. Bom, como acontece todas as segundas-feiras, nós batemos esse papo aqui falando a respeito de economia, com Fulgêncio Bontempo, educador financeiro, e hoje, é claro, não poderíamos deixar e furtar, né, de falar sobre a questão da eleição, né, do segundo turno das eleições. Eu quero, mais uma vez, agradecer aqui a sua presença e participação conosco. Na próxima segunda-feira nós vamos estar também batendo papo aqui, falando mais em relação à questão da economia, e a gente até pede, né, para os nossos amigos participarem conosco, né, através do WhatsApp aqui da nossa Rádio Clube 98, através das nossas redes sociais também, fazendo perguntas, colocando aqui alguma questão que possamos estar debatendo nesse nosso programa, né, semanal aqui pela nossa Rádio Clube 98. Mais uma vez, Fulgêncio, obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço o convite de estar participando e de compartilhar um pouco de conhecimento e de opiniões e posições aí com vocês. E sempre que tiver dúvida, envia pra gente, a gente coloca aqui na pauta e tenta te ajudar da melhor forma com o seu dinheiro, com as suas perspectivas econômicas, seus investimentos. Agora faltando só 10 minutos para as 3 horas da tarde, segue Fausto Mundinho no comando do Chamada Geral. Boa tarde.